Olá, amigos. Eu desejo fazer breves comentários sobre o assunto da Trindade em um vídeo que vi feito pelo professor Creyson. Mais um vídeo do professor Creyson colocado em xeque. Me chamou a atenção o que ele falou sobre a Trindade neste vídeo. Bem interessante, que gostaria de compartilhar com vocês, tá? Sinceramente, eu não entendi aonde ele quis chegar com esse vídeo, pois o que ele quis destacar ali, para ensinar a Trindade, fez o contrário. Mostrou que a Trindade não existe. Como assim? Bom, vamos resumir aqui. Na Trindade, segundo essa doutrina, nenhum foi criado. Pense bem nisso. Sendo que nenhum teve origem. Correto? Se nenhum foi criado, nenhum deles teve origem ou veio a nascer. Todos são onipotentes e todos são poderosos. Isto é o que resume, em poucas palavras, a doutrina da Trindade. Sendo assim, vamos prosseguir. Vamos primeiro ao que ele diz sobre esse assunto. Veja que no vídeo ele está mostrando credos, concílios e suas decisões. Vamos ouvir e comentar à medida que ele vai falando, ok? Vamos ao vídeo então. Deixa eu me acertar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os credos, né? Aqui vamos falar em primeira mão do credo de Atanásio. O credo de Atanásio. Quem era Atanásio? Atanásio é honrado como pai da ortodoxia. Em virtude de seu redobrado zelo em prol da pureza doutrinária das Sagradas Escrituras. No credo que elaborou, assim professa sobre Trindade. Adoramos um Deus em Trindade e a Trindade em unidade, sem confundir pessoas, isso é importantíssimo, tá? Não podemos confundir as pessoas e sem separar substâncias para não cairmos no sabelianismo. Isto mesmo. Bom? Tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Essa declaração do artigo de fé, de número 27 do credo de Atanásio, está fundamentado totalmente nas Escrituras. Tanto faz adorar Jesus separado. Bom, aí ele já cometeu um grave erro. Ele diz que esse credo está fundamentado nas Escrituras. Mas isso, pessoal, é só da cabeça dele. Veja bem, é só da cabeça dele. Porque as Escrituras não fundamentam mais de hipótese alguma esse credo de Atanásio. Ok? Agora vamos ver o que continuando, outro erro dele. Quer ver? Olha o outro erro dele. Ou qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a própria Trindade. Entendeu? Aqui está a resposta para algumas perguntas, né? Algumas pessoas perguntam-me, né? Qual seria, por que Mateus 28, 19 refere-se ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E algumas partes de Atos falam do batismo só em Jesus, né? Então aqui tanto faz adorar Jesus separadamente ou qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a própria Trindade, entendeu? Então não faz diferença. E a outra forma que foi usada foi também por causa dos judeus, né? Que creem no monoteísmo absoluto, tá bom? Bom, vamos ao próximo erro do professor Creyson. Qual é o próximo erro do professor Creyson? Ele diz que, segundo o credo de Atanásio, adorar um
é a mesma coisa que adorar os outros dois, ou os três em trindade. Então ele diz que se você adorar Jesus Cristo, você está adorando, em síntese, o Espírito Santo e o Pai. Ou se adorar o Pai, está adorando o Filho e o Espírito Santo. Se adorar o Espírito Santo, está adorando o Filho e o Pai. É a mesma coisa. Eu devo concluir com isso, seu professor Creyson, que se eu pecar contra um, eu peco contra os três. Concorda comigo? Se adorar um é adorar os outros dois, então se eu pecar contra um, automaticamente eu peco contra os outros dois. Agora me explica, professor Creyson, por que Jesus disse em Mateus, no Evangelho de Mateus, que aquele que pecar contra ele tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito não tem? Hein, professor? Adorar um é adorar os outros dois. Mas se eu pecar contra um, não é pecar contra os outros dois? Que conta fajuta é essa? Meu Deus do céu! Que conta fajuta! Ou seja, uma coisa pode, a outra não. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Meu Deus do céu! Terceiro erro dele. Ele diz que esse credo de Atanásio era para combater os judeus, pois eles eram monoteístas absolutos. O que quer dizer que ele quer dizer com isso? Eles eram monoteístas absolutos. O professor Creyson disse que também o trinitarista é. A diferença, quando ele fala absoluto, é que os judeus acreditavam num Deus único, um só, e não três em um. Eles acreditavam num Deus só, um só, e não numa trindade. E devemos nos lembrar que os judeus foram durante 1520 anos o povo de Deus. Eles foram o povo de Deus. Isso quer dizer que os judeus não sabiam o que adoravam? Quer dizer, Deus era uma trindade, mas não contou a eles? Eles não faziam nenhuma ideia de que havia 13 em um? Não. Para eles só havia um, que era Jeová. Havia um só Deus, não 3 em 1. Por isso que o professor diz que eles eram monoteístas absolutos. Porque o trinitarista não é monoteísta absoluto, porque adora três. Adora três. Aí diz que é monoteísmo. Isso nem aqui, nem na China, né? Bem, mas veja bem. Se ele disser assim, não, mas os judeus não sabiam o que adoravam. Eles não sabiam. A verdade foi progressiva. É a desculpa deles. Não, mas naquele tempo não havia chegado o tempo de Deus dar a conhecer a eles quem ele era. Mas na verdade Deus deu a conhecer. Quer ver? Quer ver como Deus deu a conhecer? Veja o que Deus diz em Ezequiel 20, versículo 5. Assim disse o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ora, aqui Deus está dizendo, me dei a conhecer a eles. Então, professor, os judeus sabiam o que adoravam. Deus se deu a conhecer a eles. Deus não estava enganando eles, dizendo uma coisa e era outra. Não! Eles sabiam, conheciam a Deus. Tanto é que se nós nos lembrarmos de algo interessante que Jesus falou à mulher samaritana lá do lado do poço, né? Nós vamos entender melhor. O que é que Jesus disse para a mulher samaritana? Ele disse assim, vós adorais o que não conheceis. Nós quem? Os judeus, porque Jesus era judeu. Nós adoramos o que conhecemos. Vou repetir. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, se a salvação vem dos judeus, eles deveriam saber o que adoravam. E Jesus disse, sim, nós sabemos o que adoramos. Nós adoramos o que conhecemos. Então, os judeus conheciam quem era Jeová. Sabiam que ele não era 3 em 1, é apenas um. O que o Senhor chama de monoteísmo absoluto. Ao dizer monoteísmo absoluto para os judeus, viu, professor Creyson? O Senhor dá um tiro no próprio pé. Isso quer dizer que a trindade
não é monoteísmo absoluto. Pá! Bom, mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir nos credos do professor Creyson. Vamos agora ver o credo niceno. Vamos para o credo niceno. O credo niceno, né? Embora não mencione a Trindade, define claramente que creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de quem? De Deus Pai, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, tá? Consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Porque... Bem, vocês ouviram bem o que ele diz, o que ele leu no credo niceno? Vocês ouviram bem? Vamos recapitular? Vamos lá, então. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, gerado do Pai, antes de todos os séculos. Espera aí. O credo diz que Jesus foi gerado do Pai antes de todos os séculos? Ele disse isso? Que Jesus é gerado do Pai? Então teve um tempo que Jesus não existia. Sim, porque a palavra gerado significa vindo à existência, nascido. Ué? Que negócio é esse? Vamos ver no dicionário, Aurélio, o significado da palavra gerado? Eu tenho o Aurélio aqui, eu vou ler para vocês, tá? O significado da palavra gerado. Vamos lá, Aurélio. Gerado. Disse algo ou alguém que foi concebido, que nasceu ou teve origem em algum lugar. Característica daquilo que foi produzido, criado ou provocado. Entenderam, meus amigos? O que significa a palavra gerado? Alguém que foi concebido, que nasceu, teve origem. Foi produzido, criado ou provocado. Um outro dicionário aqui, que eu não me lembro o nome, diz o seguinte: gerado, aquele que teve origem ou nascimento, produzido, veio à existência. Agora eu pergunto, e agora, professor? O senhor mesmo, professor, no credo dizendo que Jesus foi gerado do Pai. Mas o Pai foi gerado, professor? Me diz uma coisa, professor Creyson, o Pai foi gerado? Ah, não, o Pai não foi, mas o Filho foi. Quer dizer que ele veio à existência. Pronto, professor. O professor acaba de matar a Trindade ao ler esse credo. Mas a matou mesmo, de tiro na cabeça. Jesus foi gerado. O Pai não, mas ele foi. Ou seja, teve origem, foi nascido. Bom, a não ser, professor, que no seu dicionário, professor, o Burrélio, que talvez foi feito pela CPAD, meu Deus, Deus que me livre, pronunciar esse nome CPAD, foi feito pela CPAD, gerado tenha outro significado, né? A não ser que gerado nesse dicionário Burrélio, produzido pela CPAD, gerado tenha outro significado. O senhor pode fazer um vídeo para explicar para todos nós o que é gerado no caso de Jesus? Vamos ficar esperando, tá? Vamos ficar esperando. O pior é que essa pergunta, professor, eu já fiz para dezenas e dezenas de trinitários a mostrar o credo niceno. Sabe qual foi a resposta que eles me disseram? A pergunta, o que significa ser gerado? A resposta foi correndo até hoje. Estão correndo até hoje. Correndo da pergunta. Nenhum ficou. É a mesma coisa que no meio de 100 gatos, atirar uma bombinha, não fica um. É o que aconteceu. Bom,
Nós vamos esperar a sua resposta. O que significa gerado no caso de Jesus. Vamos ver se o senhor bota um vídeo falando sobre isso, tá? Agora vamos para outro concílio. Vamos para outro concílio. Porque por nós homem. Então, esse é o credo dos apóstolos. Errado, professor. Errado. Esse não é o credo dos apóstolos, professor. Esse é o credo do pessoal lá de Niceia. Não tem nada a ver com os apóstolos, professor. Não tem nada a ver com os apóstolos. Eles já estavam mortinho na silva, professor. Esse era o credo de Niceia. Pelo amor de Deus, eu mereço. Vamos continuar. O que dizem os concílios? O Concílio de Latrão. O Concílio de Latrão, realizado em 1215, assim decretou acerca da Santíssima Trindade. Cremos em um só Deus, eterno, verdadeiro, imenso, imutável, incompreensível, onipotente, inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, uma só essência, substância ou natureza. O Pai não vem de ninguém. O Filho apenas do Pai. O Espírito Santo de um e de outro. Sem começo, sempre. Vamos de novo. Aqui agora ele aborda o concílio de Latrão. Não é ladrão, não. Você ouviu, é Latrão mesmo, tá? Em 1215. Vocês ouviram o que ele leu, pessoal? Vocês ouviram bem? Vamos reprisar? O que é que diz o concílio? Em parte diz assim: o Pai não vem de ninguém, o Filho vem apenas do Pai, e o Espírito Santo do Pai e do Filho. Vocês entenderam bem o que ele leu, pessoal? E o que eu acabei de repetir? O Filho vem da onde? O Filho vem de onde? Do Pai. E o Pai vem de onde? Não vem de ninguém. Não vem de ninguém. O Pai não vem de ninguém, diz o concílio de Latrão, ou ladrão, como queira, né? Agora, se eu disser assim, pessoal, eu venho do meu Pai, o que é que eu estou querendo dizer? O que é que vocês entenderam? Que meu pai causou o meu nascimento, correto? Correto. Então, ao dizer que o Filho vem do Pai, eles querem dizer que o Pai causou o nascimento do Filho. Correto? Correto. Mas está mais claro, mais nítido do que o sol do meio-dia. Estou plagiando aqui o Leandro Quadros, tá? Do Adventista. Então, ao dizer que o Filho vem do Pai, é lógico que eles estão querendo dizer que o Pai gerou o Filho, conforme o de Niceia. O de Niceia diz que Deus gerou, aqui diz que ele vem. Então Deus criou, ou causou o nascimento de Jesus, ele não existia antes. Pelo amor de Deus, o próprio professor dá um tiro no pé lendo esses credos, pelo amor de Deus. Eu não entendi esse professor. Ele quis provar a Trindade com uma coisa que prova o contrário, derruba a Trindade. Que absurdo! Pois é, professor, é mais uma furada da sua parte, né? Pelo amor de Deus! Olha, eu vou dar um conselho, você deveria parar a fazer esses vídeos para dar munição aos outros para te desmentir, professor. Porque isso, sem dúvida, é dar um tiro no próprio pé. O que é que deduzimos depois disso, pessoal? Jesus foi gerado pelo Pai, veio do Pai. Isso denota claramente que ele veio a existir no tempo e teve origem. Isso desmente a famigerada doutrina da Trindade que diz que nenhum veio à existência e todos são eternos.
O próprio professor confessou aí, usando os credos desses concílios de Nicéia e de Latrão. Ora, vivas, professor! Então nós chegamos à imensa conclusão de que a Trindade é um barco furado, pior que o Titanic, né? Pior que o Titanic. O senhor mesmo prova, professor, que a Trindade não existe. Porque se Jesus teve origem, foi gerado, veio do Pai, ele não existia antes. Isso quebra a Trindade no meio, professor. Eu lamento muito ter feito esse vídeo para mais uma vez desmentir o que o senhor fala. Para mostrar que está errado, que não é assim. O senhor só fala muita besteira, professor. Mas olha, tem uma coisa que eu vou mostrar agora, não é do meu intento, né, querer fazer isso, mas eu vou mostrar uma coisa muito interessante sobre o professor. Vamos ouvir. Sem fim. A confissão de Westminster, né? Na pergunta referente à Trindade, lemos: quantas... Ouviram o que ele disse? Na confissão de fé de Westminster. Pelo amor de Deus, você conhece algum lugar na Inglaterra com esse nome de Westminster? Eu não conheço. Ah, deve ser Westminster. Ah, sim, deve ser Westminster. Claro, é Westminster. Ah, tá, agora tá certo. Professor, aprimore o seu inglês, professor. Você tem que aprimorar o seu inglês, professor. A coisa tá feia. O senhor que domina 5 idiomas não consegue pronunciar um idioma mundial, atual, abrangente. Não consegue pronunciar corretamente as palavras em inglês, professor. Olha, professor, vou dar um conselho. Ou o senhor para de pronunciar as palavras em inglês, ou faça um curso intensivo de inglês, professor. Porque assim não dá. Assim a sua credibilidade, professor, vai lá embaixo.